Oi, gente, bem-vindos ao canal. Hoje vamos criar um móvel com tábua de guarda-roupa. E além da tábua grande, vai ser necessário também mais esse pedaço aqui. Mas antes da gente começar aí o projeto, a gente vai lá para nossa cozinha para vocês conhecerem o espaço que a gente vai modificar. Então, a gente vai transformar um pouquinho mais aqui a área da pia. A gente já fez uma pequena transformação nesse espaço aqui. Então, ele era desta forma que vocês estão vendo aí do ladinho. E a gente acha viável colocar aqui mais prateleiras, então a gente vai criar um móvelzinho aí com mais prateleiras para a gente armazenar mais coisas. Então ele vai ter mais ou menos 1,50 m, que é a largura da pia. E a gente definiu 40 centímetros de altura e 15 de profundidade. Então agora vamos começar. Para iniciar o projeto, eu marquei as madeiras para o corte, então dessa mais larga precisamos de 3 ripas e da menor 2 pedaços, que serão as laterais. Então depois disso é hora do corte. Bom, gente, marcada aí as madeiras, a gente optou por levar elas no marceneiro pela questão dela ser muito longa também, né? A madeira aqui tem mais de 1,50 m, tem 1,80 m, se não me engano. Então, eu vou levar essa, já vou levar a pequena também. Porque o que acontece? A tico-tico não corta certinho. Então, essa aqui, se eu cortasse mais ou menos, não teria problema, porque isso aqui seria a frente. Só que a do meio ficaria com 2 partes, talvez mal feitas, assim. Então, a tico-tico é ideal para uma madeira pequena. Por exemplo, aquela menor lá, daria para cortar com a tico-tico, porque eu só vou aproveitar 2 ali, que vão ser as laterais. Então, daria para cortar, porque elas poderiam ficar para trás. Já aqui não, aqui todas vão ter um lado para frente. Então, a tico-tico pode cortar errado, principalmente aqui, ó. Aqui é onde tinha uma porta de correio, isso aqui é uma tábua de guarda-roupa, e a gente vai tirar exatamente muito próximo aqui dela. Então, com a tico-tico esfarelar tudo. Isso daqui não é uma madeira que é muito boa, é aquelas madeiras farelentas. Então, a gente optou por levar no marceneiro, que é uma opção aí viável também para quem não tiver uma tico-tico. Não sai caro, dependendo do tamanho do projeto. Então, não custa você ver essa opção, né? Porque vai ficar bem mais bem feito, ele melhor cortado no marceneiro ou com uma serra para madeira, aquelas serras circulares, que no momento a gente ainda não tem. Mas, então, por enquanto, a gente vai levar no marceneiro. E aí é quando eu voltei com tudo cortado, e o marceneiro, sempre gentil, é a segunda vez que ele não me cobra nada para cortar aí os pedaços que a gente precisa. Ainda me deu as fitas de borda, simplesmente o primeiro patrocinador deste humilde canal. E aí eu começo marcando as ripas para fazer os pré-furos, e eu uso a própria espessura da madeira como um guia, assim não tem erro de furar e o parafuso, né, sair fora, porque isso é um aglomerado, não é uma madeira muito boa, e assim os furos ficam todos alinhados. Das 3 ripas eu precisei ajustar uma, porque ela precisa ser menor, porque vai ser aquela prateleira que vai no meio. Então eu cortei aí 2 centímetros, que é a diferença que vai ter internamente no nosso móvel. Nos pedaços menores, que vão ser a lateral, eu só precisei fazer o meio, já que as pontas já tá feito na própria prateleira, tá? Aqueles que eu fiz anteriormente. E então esse é só para a prateleira central. Eu medi e fiz o furo. Fazer o pré-furo facilita bastante a fixação dos parafusos, ainda mais que isso aqui é um aglomerado, não é uma madeira muito boa. E depois foi hora de corrigir as imperfeições e furos que já tinha nela, né? Então, eu utilizo a massa para madeira, e na falta poderia utilizar serragem com cola, que eu também tenho, ou mesmo massa corrida com cola, que todas essas funcionam super bem. Agora eu vou utilizar lixa 80 e esse pedaço de madeira que facilita muito aí o lixamento manual, que aqui no caso é mais para tirar o brilho mesmo e o excesso da massa de madeira que ficou. Depois de preparadas as tábuas, agora é hora de montar o móvel com cola e parafusos.
eu comprei esses grampos de canto e tem facilitado bastante os nossos projetos aí na questão do esquadro e tudo mais. Eu vou deixar os materiais todos que a gente está utilizando aí na descrição se você tiver interesse. E assim foi criado o nosso retângulo de 1,50 m de comprimento por 40 de altura. E agora falta aí a prateleira do meio, que é aquela que a gente cortou menor. E para dar aí a distância certinho e facilitar, a gente colocou aí diversos pedaços de madeira para dar a altura que a gente desejava. A gente podia ter cortado um pedaço com exata distância, né? Mas como a gente tem sempre muitos pedacinhos, a gente encaixou um no outro e deu do mesmo jeito. E aí a gente repetiu aí a mesma coisa do outro lado e elas ficaram exatamente da mesma altura. Vai ser necessário a gente colocar um reforço no meio aí do móvel, porque aglomerado é muito fraco e tem a questão aí do comprimento. Então, para evitar que tudo entorte, o jeito que a gente encontrou é colocar aí um pedaço com 40 centímetros de altura por 15 de largura, com esse vão central aí que eu fiz com a serra tico-tico. Então, ele é exatamente o que eu retirei daqui, eu mantive aqui. Então, eles encaixam aí como um macho e fêmea e um sustenta a outra. E aí, depois é só parafusar, que eu acabei não filmando. Eu cortei um pouquinho errado aí, mas basta preencher com massa para madeira ou pó de madeira, que foi o caso que eu fiz aí nessa parte, e cola. Agora é a parte que faz toda uma diferença aí no acabamento final, que é o uso da fita de borda que a gente ganhou. Então, a gente não tinha cola de contato, eu fui orientada como fazer corretamente, mas festas de fim de ano, então o depósito que vendia essa cola não estava funcionando. Como a gente queria terminar o projeto, a gente utilizou cola para madeira e foi colocando também cola instantânea. Então, eu ia apertando, a minha irmã ia passando aí depois a cola instantânea e funcionou super bem. Eu acabei não filmando também a parte que eu corto aí as rebarbas, porque se vocês notarem, ela é bem mais larga. Ele me deu a que ele tinha, que é bem mais larga do que a gente precisava, então depois eu cortei com estilete. Vocês me desculpem aí por algumas partes eu não ter gravado, né? Eu espero que dê para entender, mas é porque, enfim, tem uma criança pequena na casa, então toda hora a gente tem aquela coisa de parar e às vezes quando você volta ali, você fala, meu Deus, esqueci de gravar essa parte. E depois dela colada e retirada aí o excesso, foi necessário lixar para tirar de fato aquelas rebarbas e deixar aí a fita com um bom acabamento. Ele também me orientou a sempre passar da fita para dentro e nunca o contrário, e de encontro a ela, porque senão ela ia descolar, e ficou muito bom. E aí depois a minha irmã passou a batida de pedra como um primer, por isso que a gente não lixou muito, não usamos nem a lixadeira para receber a pintura. Então ela passou aí 2 demãos. A batida de pedra a gente costuma passar no máximo 2 demãos para não deixar um aspecto muito áspero. E são camadas bem fininhas, é só para facilitar mesmo a tinta de fato. Agora a gente vai para a pintura, a gente vai utilizar o mesmo tom, que é um cinza esverdeado que a gente já tem nos móveis da nossa cozinha, para criar assim uma uniformidade. Essa cor, quando a gente fez, acabou sobrando só um pouco, e aí quando a gente viu que não ia dar para fazer esse móvel e o que a gente planeja para o gabinete ali, fazer as portas, a gente teve que refazer a tinta e a gente acabou lembrando assim um pouco, porque a gente não costuma fazer tinta contando quantas gotinhas, a gente vai pondo até dar. Enfim, por sorte a gente conseguiu recriar a mesma cor. Vocês notam aí que ela é mais clara aqui do que em outras partes. Conforme ela seca a primeira demão, essa é a primeira demão aí na lateral.
ela escurece. Então, a gente sabe que tem que, no caso dessa tinta aqui que a gente está utilizando, que é epóxi, você tem que fazer a cor sempre um pouquinho mais clara do que o que você realmente quer. Então, aqui, para fazer essa tonalidade, caso você tenha interesse, é só utilizar corantes verde e preto. Você faz primeiro uma tinta verde claro, tipo um verde menta, e depois você vai acrescentando o preto. A gente também vai colocar fundo nesse armário, porque a nossa parede está um pouco surrada ali, e aí vai economizar tempo e não precisa pintar. Então, a gente pintou o fundo com a mesma cor. Essa tinta, ela seca muito rápido, então não é bom você pintar num dia muito quente e com tempo muito seco. Para fixar na parede, a gente tinha um percalço aí, que é um cano que passa em um dos cantos, então não deu pra gente usar a ideia inicial, que era colocar cantoneiras de metal. Então, o jeito foi colocar aí 2 pedaços de sarrafo. A gente não tinha ele inteiro, então a gente colocou 2 pedaços aí. O ideal seria um suporte invisível, mas pela espessura da madeira, aqui é 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, ela é muito fininha, não dá para pôr suporte, mas se você quiser replicar essa ideia com uma madeira, de fato, ou com um MDF, um aglomerado que seja com pelo menos uns 2 centímetros, aí você consegue colocar o suporte invisível. Então, ela ficou assim, né? Então, aqui tá os 2 furos, a gente teve que pôr 2 furos de cada lado para prender na parede, e aqui a gente parafusou 2 parafusinhos aí em cada pedaço, para poder a madeira ficar fixa em cima dessa madeirinha que nós vamos chumbar na parede. E a gente vai acrescentar ainda o fundo, que tá aqui. A gente tem os 2 pedaços desse. Eu gravei só o finalzinho, não tem muito segredo, é só pregar aí com preguinhos. A gente até cogitou pintar a parede, né, como eu já tinha falado, mas enfim, é até melhor assim o fundo. E a gente tinha ele sobrando, mas dá para você fazer assim também. Pinta a parede ou deixa ela branca, se você preferir, ou de outra cor. Fica a critério de cada um. Com essa madeirinha aqui como molde, eu vou copiar essas ondas com mais ou menos 5 centímetros de largura. E o comprimento uso 1,5 m, que é o mesmo do móvel. Então, eu fui riscando aí, fazendo essas ondinhas infinitas. E essa tira vai entrar aí como um acabamento da última prateleira que a gente não colocou fita de borda, que é lá de cima. A gente queria deixar o móvel com aspecto personalizado, cottage e vintage também, que é o estilo de decoração aí da nossa cozinha. Então, eu fui emendando aí um risquinho no outro até dar o tamanho necessário que a gente precisava. Essa ideia já estava planejada, mas seria desenhada com molde. E aí, só depois que eu usei essa madeirinha para fazer aquela distância da prateleira, que foi há pouco, que eu me dei conta que ela serviria como o nosso molde perfeito. Feitas as ondas, aí é a hora do corte. Quando você vai cortar, você precisa de ajuda para alguém segurar, porque ela fica chacoalhando muito. Então, a minha irmã foi me ajudando aí pra gente cortar o mais certinho possível. A gente acabou fazendo 2 tiras, porque lá no início do projeto iam ser 2 prateleirinhas com esse acabamento, mas aí teve a questão do reforço ali no meio, teve a questão dos suportes que foram diferentes, a gente achou que ia pesar demais, então a gente optou por colocar só uma, mas eu tô justificando aí isso, porque vocês vão conferir que eu lixo as 2, mas aí no caso a gente só vai colocar uma mesmo. Depois ela foi pintada, né, com a mesma cor. Aí minha irmã pregou aí ela no móvel. E agora falta só a gente fixar na parede e, claro, pintar aquelas ripinhas, né, que vão segurar o móvel na parede, que é o que falta. Para fixar na parede, eu utilizo aí buchas de 8 e parafusos também de 8, mas aquele mais longo. O suporte da prateleira, ele tava aí por um tempo, porque a gente usou ele para apoiar o móvel para poder marcar na parede. Os parafusos que a gente está utilizando, eles são longos o suficiente para descontar os 2 centímetros ali, a espessura dessas madeirinhas que são o suporte. Então, tem que se atentar a isso se você for utilizar esse tipo de suporte. Agora aí os retoques finais, então
eu pinto aí a madeirinha que ficou faltando, retoco algum ponto que às vezes passa imperceptível para deixar um móvel bem bonito. Então aqui tá a nossa prateleira pronta, olha como ela ficou linda. Eu não filmei a fixação na parede porque deu um pouco de trabalho, tá? Mas só pra reforçar aí, eu pintei os preguinhos dessa parte também pro acabamento. Os suportes aqui ficou bem resistente, então dá pra gente colocar um peso considerável. E eu coloquei também arruelas pro parafuso aí não afundar nessa madeira, porque ela é um pouco macia, então ele podia afundar. Então dessa forma ficou bem firme. E a gente vai poder pôr coisas aqui de uso e também decorativas. E assim os nossos armários com porta, a gente guarda ali aquelas coisas que a gente quer deixar mais oculta. E aqui a gente vai decorar com as coisinhas que a gente quer deixar à mostra. Vamos começar decorando aí com uma tábua e uma taça vintage. Então eu vou colocar uma na frente da outra aqui, para criar uma profundidade aí. Um vasinho velho. Tem aí a ação do tempo nele, a gente gosta também. A gente vai ver o que vai funcionando e trocando se for necessário. Eu coloquei ele aqui e vou colocar essas duas tigelinhas aqui no cantinho. Tigelinhas de cerâmica. Deixar elas bagunçadinhas assim propositalmente. Uma plantinha, a gente tem várias dessa plantinha aqui, várias mudas. E ela é muito fofa, toda descabelada, combina super. Essa tábua aqui, tipo pedestal, a gente fez para decorar a mesa e no dia a dia ela pode ficar aqui guardada e também decorando. Esse nó é muito lindo, a madeira imperfeita, a gente acha muito bonito, então ela vai combinar aqui muito bem com aquela estética vintage de cottage. Agora eu vou colocar aí os potinhos que já estavam aqui de tempero, condimentos. Eles são potinhos reciclados. Então, a gente tem vários aí, tá sempre reaproveitando. Olha esse aqui, que lindo. É diferente dos outros, fica uma graça. Um potinho bonito aí pra gente guardar aquele telefone do gás e outras coisinhas pra ter um fácil acesso. Aqui eu tenho outro pote de cerâmica. Enquanto a gente tá procurando aí umas colheres de pau pra pôr aqui, eu vou colocar nesse canto. Essa chaleira aqui é muito fofa, então ela merece um bom destaque. Eu vou pôr ela na parte de cima. Eu não vou pôr um do lado do outro, porque eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Dois copos lindos aqui que super combina. E a gente tá apenas estilizando, tá? No dia a dia a gente vai colocando aí mais o que é de uso constante, enfim. Essa tigela aqui foi pintada à mão e é uma das primeiras tigelinhas que a gente ainda tem. Então a gente quer muito que ela fique aqui. Não pode faltar xícaras, então tem essas duas verdes. Talvez aqui num canto, no outro. Se eu tirar o pote, enfim. Eu fui mudando aí de lugar até ver o que combinava mais. Demora um tempinho para você decidir. Esse quadrinho que minha irmã customizou com essa patinha, a coisa mais fofa e também super combina. Eu vou colocar ele aqui atrás das xícaras. Substituímos as xícaras por xícaras brancas. A gente é um pouco indecisa, mas não fujam do canal ainda. Porque, por fim, a gente tem aí uma lata muito fofa, dourada. Então dá pra guardar umas coisinhas aí, chá também. E claro, a colher. Não achei todas as colheres de pau, mas achei umas peneiras também. Então elas vão aqui pro pote. E está tudo pronto. Agora você confere como ficou a nossa decoração desse espaço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar. E no próximo vídeo vamos fazer a porta do gabinete. Obrigada e até mais.